Você já viu aquela charge que fala assim, ó, bombom de chocolate apenas R$ 2. Aí a pessoa pergunta, tem de morango? Quanto que é? É a mesma coisa que acontece na internet. Esse vídeo que eu fiz aí do Gustavo Lima, não foi pra dizer que vou apoiá-lo ou não. Basicamente foi um vídeo de mais descontração, isso mesmo que fala? Descontração, do que um vídeo de posicionamento político. Até mesmo porque o que eu quero dizer é que todo mundo tem legitimidade para poder se candidatar a presidente da República. Qualquer um. E nivelando aqui por baixo, é qualquer um mesmo, né? É o Lula, é a Dilma, assim, são níveis absurdos que a gente já teve na presidente da República. E então não diz respeito a apoiá-lo ou não, tô junto ou não, não é isso que obviamente quis dizer para uma minoria aí. Até mesmo porque já reafirmei 1 milhão de vezes, e o Bolsonaro também já reafirmou, né, que ele é candidato da presidência, né, mesmo com toda a situação aí, se reverter, ele, papai, ponto acabou. E óbvio, toda questão que tiver assim, polêmica, né, vai ter as pessoas contra, a favor, indecisas, enfim. E muitas das vezes eu jogo aqui para poder ver o que as pessoas estão falando, o que elas estão sentindo, qual que é a opinião de cada uma delas. Até mesmo porque a gente viu aí, por exemplo, na Argentina, não fazendo comparações agora, só dando o mesmo exemplo. O Milei, que tem uma posição bem extravagante assim, e muita gente, inclusive de direita, tá? Falava, não, ele era um cara muito radical, etc e tal. Chegou no governo e tá fazendo história na Argentina, né? Pela primeira vez aí, a Argentina não tá tendo que ficar de muletas na economia. Ou seja, a gente precisa realmente ter isso em mente, que muitas das vezes aqueles modelozinhos de política que as pessoas colocam na cabeça é aqueles que ajudam a eles, né? Porque o Gustavo não é da turminha deles. O Gustavo, poxa, tá do nosso lado. E uma coisa que eu preciso ser chato aqui e reafirmar é de que, mais uma vez, o brasileiro fica, enfim, esperando uma figura messiânica, no sentido da palavra, para poder mudar a vida de todo mundo. Isso é um peso insustentável e injusto com qualquer pessoa que vai chegar à presidência da República, né? Você não pode simplesmente falar, não, Bolsonaro vai simplesmente mudar tudo. É impossível. Ele mesmo não se coloca como isso, porque basicamente uma pessoa tem que ser sobrenatural para poder fazer isso. E óbvio, ele estando lá, ele mostrou, né, o quão diferente foi desse atual governo. Então é óbvio que muda muita coisa, mas as coisas diárias das nossas vidas, as responsabilidades, a mudança, ela realmente tem que ser individual. Senão não adianta o Bolsonaro ser o melhor presidente do Brasil e se tiver ali, enfim, pessoas ainda que não têm virtudes, pessoas que não têm desejo de cultivar o respeito, a democracia, enfim, entende o que eu tô falando? O Olavo falava isso e assim, né, o mestre morreu e ainda muita gente não escuta o cara, sendo que basicamente muitas das coisas, se não todas estão acontecendo agora, ele já tinha avisado há muito tempo atrás. E essa é uma verdade, né? De que a gente realmente precisa ter a compreensão de que quem, digamos assim, faz a vida da gente mudar é a soma de cada um dos indivíduos, né? Não adianta a gente, enfim, querer fazer, por exemplo, igual uma Greta faz, né? Fica falando de coisas genéricas, de calota polares, de não sei o quê, sendo que ela com certeza não tem a mínima cara que sabe, sei lá, dobrar um lençol, sabe? Então é nesse sentido, assim, que eu acho que muitos filósofos, muitos escritores falam, inclusive a Bíblia fala, né, sobre a gente nos comparar com Jesus Cristo. Ele não pede pra comparar com ninguém mais, somente Jesus. Então eu acho que isso que a gente precisa ter, assim, sabe? Porque, assim, a política ele é só um ponto que, obviamente, hoje no Brasil, principalmente por conta do judiciário, tem desequilibrado, né, a nossa democracia e da parte do executivo também. Mas a gente precisa saber que é um tentáculo de poder. Você tem outras dezenas formas de influenciar pessoas, né? Na música, na arte, na cultura. Que seja quando você abre a televisão e tem aplicativos de streaming, você vê um filme. Enfim, eu duvido talvez você falar aí 4 leis aprovadas esse ano passado. Mas se eu te perguntar aí, top, sei lá, 3 músicas, top 3 filmes que você viu, com certeza vai ter influenciado muito na sua vida. Então, assim, a gente precisa, mais uma vez, começar a entender isso pra gente realmente mudar o nosso país, para ser um país soberano, ser um país próspero, pessoas que entregam, enfim, resultados e vivem bem, de maneira harmônica, de maneira respeitosa, amorosa, que tenha compaixão de verdade, tolerância de verdade. E é isso que eu sempre falo nos meus cursos, no meu livro, porque, óbvio, eu tô encarando uma missão dentro da política, mas eu sei que tem tanto jovem, você que tá me escutando aí,
que tem assim, habilidades extraordinárias, que tem dons, que você precisa usar isso para poder influenciar outras pessoas. E não necessariamente, óbvio que não, o único caminho é a política. Pelo contrário, para aí para poder pensar quantas coisas já influenciaram você na sua vida, o quanto que a esquerda utiliza artistas na época eleitoral. Por quê? Porque ele sabe que o artista mexe com o coração, mexe com a mente, mexe com a sua alma, mexe com suas emoções. E ele vai te direcionar a algum lugar, né? Todo artista é praticamente um pastor. Ele fala algo e tem as suas ovelhas, né? Existem bons pastores e maus pastores. Enfim, eles escolhem, né, para onde está conduzindo o público deles. E da mesma forma a gente. Da mesma forma a gente.